Tipos de escala. Bom, então basicamente temos três tipos de escala: escala de ampliação, de redução e escala natural. Tá? Então vamos verificar agora a escala de ampliação. O que significa? Uma escala de ampliação significa que a medida do desenho será superior à medida do objeto, tá? Ou seja, do objeto real. Então, esse tipo de escala, tá? Ela é mais utilizada na engenharia eletrônica, muitas vezes também é utilizada na engenharia mecânica, onde queremos ampliar um determinado objeto. Temos o objeto real e queremos ampliar ele. Temos um componente eletrônico, queremos ampliar de tal forma que a gente consiga visualizar o maior número de detalhes. Tá? Então vamos supor aqui que temos um determinado componente, tá? E queremos representar este componente na escala 5:1, ou seja, a medida do desenho será 5 vezes maior que a medida do objeto real. Então, se temos esse objeto real e queremos representar na escala de ampliação, significa que esse objeto vai ser ampliado 5 vezes. O que significa ser ampliado 5 vezes? Tá? Significa que esta medida daqui, esse lado desse hexágono, é 5 vezes maior que este lado do objeto real. Tá? Agora, como podemos fazer isso utilizando algum procedimento geométrico? Então, a gente pode utilizar o procedimento de homotetia. O que significa isto? Significa que a gente vai manter as proporções geométricas do objeto, tá? E através desta proporcionalidade vamos ampliar as suas medidas. Então, através do teorema de Tales, a gente pode utilizar este princípio. Então, podemos marcar um ponto qualquer aqui, qualquer ponto, tá? E este ponto vai ser denominado de polo. A partir deste ponto, que é o polo, vamos traçar um segmento de reta deste polo até um dos vértices deste objeto, desse componente. Tá? Então, temos esta medida daqui. Bom, depois disto, tá, podemos traçar com a régua um prolongamento desta linha daqui e marcarmos com o compasso a proporção que desejamos ampliar. Então, temos o valor 1 unidade, 2 unidades, 3, 4 e 5. Lembrando que esta medida é qualquer, tá? Mas a gente vai utilizar esse segmento em 5 vezes. Tá bem? Então, esse vértice que se encontrava aqui, agora ele se encontra aqui. Tá bem? Ou seja, esta representação daqui, tá? Temos este ponto, que é este vértice daqui. Então, esse vértice, tá? Esse vértice daqui se encontra agora aqui na proporção ampliada 5 vezes. Tá bem? O mesmo processo vamos fazer para cada um dos vértices. Então, deste ponto até este daqui. E vamos estabelecer uma marcação de 5 vezes. Então, a gente pode utilizar a abertura do compasso e ir marcando nesse segmento. Então, temos o segundo vértice. Agora vamos para os outros 4. Tá? São 6 vértices. Sempre a partir do polo. Com isso, a gente mantém a proporção do objeto que desejamos ampliar. Tá? Então, com isso, a gente já está observando a representação desse hexágono. Deste ponto até este, já é uma parte do hexágono, e deste ponto até este. Então, este lado daqui corresponde a este lado do hexágono. Tá? Então, este lado daqui é este lado. Então, aqui até podemos deixar uma visualização em vermelho. Tá? Se trata da representação do desenho que está sendo ampliado 5 vezes. Tá? Então, aqui temos esses dois lados do hexágono. Bom, depois, mesmo processo.
Vamos deste ponto daqui até este, é um dos vértices, e vamos ampliar 5 vezes. Então, serve tanto para ampliação como para redução. Tá? E com isso temos a marcação de mais um lado do hexágono. Depois vamos fazer uma prova, verificar se de fato isto está correto. Tá? Mas aqui estamos fazendo como se fosse várias semelhanças de triângulos. Tá? Então, vamos estabelecendo aqui essa proporcionalidade. Temos o valor 2, 3, 4 e 5. E agora, vamos ligar desse vértice até esse. E agora falta somente mais um único ponto para termos a ampliação deste componente. Então, deste ponto até este, falta somente mais um vértice. Então, traçamos uma linha e depois desta linha basta utilizar o compasso e estabelecer a marcação. Então, aqui a gente observa a ampliação de 5 vezes. Claro, se quiséssemos ampliar 7 vezes, 8 vezes, a gente ia estabelecer a proporção de acordo. Tá? Vamos comprovar que este lado é 5 vezes maior que este lado daqui. Então, como podemos fazer isso? Bom, vou transferir, posso utilizar o compasso. Esta medida do compasso eu vou marcar 5 vezes. Ó. 1 vez, 2, 3, 4 e 5. Ok, fechou exatamente com o lado. Então, está ok. Aí vocês podem perguntar o seguinte, tá, mas e a circunferência? Tá? Bom, a gente pode caracterizar a circunferência da mesma maneira. Tá? Uma circunferência, ela pode ser definida através de 3 pontos. Se marcarmos 3 pontos, tá, a gente consegue representar uma circunferência. Então, vou escolher 3 pontos quaisquer. Tá? 3 pontos quaisquer. A partir, então, do polo, eu vou marcar um ponto qualquer aqui da circunferência. Qualquer ponto. Tá? Então, vou escolher aqui um ponto qualquer. E eu vou deixar aqui, deste ponto qualquer, uma cor diferente. Tá? Vou deixar aqui em magenta. E vamos transferir deste ponto daqui, da mesma forma, 2, 3, 4 e 5. Então, temos um ponto da circunferência. Da mesma maneira, tá? Da mesma maneira, um ponto qualquer da circunferência até o polo, eu vou deixar agora uma outra cor aqui. Vou deixar em laranja. Tá? E vamos realizar essa transferência da mesma maneira. Então, desse ponto, temos o valor 2, 3, 4 e 5. Marcamos 2 pontos. E agora, por fim, um outro ponto. Então, um ponto qualquer aqui da circunferência até o polo. Eu vou deixar aqui este outro segmento em verde. E vamos transferir esse segmento proporcionalmente. Tá? Temos valor 1, 2, 3, 4 e 5. Ou seja, temos os 3 pontos que escolhemos arbitrariamente aqui e esses 3 pontos se encontram nessas extremidades. O que vamos fazer agora? Bom, a circunferência obrigatoriamente tem que passar por essa extremidade, esta e esta daqui. Tá? Então, a gente pode utilizar a mediatriz. Traçamos uma reta entre esse ponto e este daqui. Então, entre esses 2 pontos, vamos marcar uma mediatriz, ou seja, segmento de reta que vai dividir este daqui em 2 partes iguais. Tá? Ou poderíamos medir com a régua e dividir por 2, mas às vezes é conveniente utilizar um procedimento geométrico para evitar a propagação do erro. Tá? Então, utilizamos o compasso nessa extremidade um pouco maior que a metade desse segmento. Esta mesma medida utilizamos nessa extremidade. Se unirmos esses 2 pontos, desse ponto daqui até este ponto daqui,
temos a mediatriz. Então, esta reta daqui, tá? Esta reta é a mediatriz. Significa o quê? Esta reta dividiu esta daqui em duas partes iguais. Tá? Bom, então temos a mediatriz. Eu vou apagar a circunferência para não ficar confuso. Tá? Esta reta daqui é a mediatriz. Podemos estender um pouco mais essa mediatriz. Tá? Podemos estender um pouco mais. Bom, deste ponto daqui até este ponto, também vamos fazer o mesmo procedimento. Utilizamos o compasso aqui um pouco maior que a metade desse segmento. Tá? Utilizamos esta mesma abertura, deste ponto até este, e na intersecção das duas circunferências, que é deste ponto até este outro ponto daqui, temos a outra mediatriz. Então, esta mediatriz daqui, ela divide esse segmento em duas partes iguais. Tá? Então, com esta mediatriz e com esta outra mediatriz, temos o centro da circunferência, que obrigatoriamente vai passar pelas extremidades de cada um desses pontos. Vou marcar aqui os pontos, tá? Vocês saberem. A circunferência tem que passar por este ponto, tá? A circunferência vai ter que passar também por este outro ponto e por este ponto daqui. E o centro da circunferência corresponde à intersecção das duas mediatrizes. Então, se utilizar a ponta seca do compasso neste ponto daqui e utilizar a abertura até um dos pontos, qualquer ponto, obrigatoriamente a circunferência vai passar pelos três pontos. Esta circunferência daqui, ela é 5 vezes maior que esta daqui. Tá? Vamos comprovar se isto é verdade. Então, movimentar a circunferência daqui, ou seja, o valor do diâmetro é 5 vezes menor que o diâmetro da circunferência maior. Então, aqui temos a representação. Podemos traçar aqui uma reta para visualizarmos, né? Deste ponto até aqui. E aqui eu vou movimentar somente para a gente visualizar lateralmente. Então, desse ponto, vamos deixar aqui a circunferência uma do lado da outra, tá? Para verificar se temos de fato 5 circunferências. Ok. Então, aqui essa representação da circunferência, tá? Que está em vermelho, significa que é 5 vezes superior a esta outra circunferência do objeto. Tá bem?